pessoal, vamos para mais um encontro, então. A gente estava falando no nosso último encontro a respeito da questão da pintura rupestre, né? A gente não pode esquecer que a nossa história, ela é muito nova, né? A gente tem um Brasil com uma história muito recente, certo? No Brasil, a gente encontrou alguns registros rupestres por volta datados de 10.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Existem vários sítios arqueológicos no Brasil também. A gente, todo o pessoal que pensa e que acredita que a sociedade de hoje ela é mais importante do que os povos que vieram antes da gente, são conhecidas como etnocêntricos, né? Então, são as pessoas que creem que a sociedade de hoje são mais importantes do que aconteceu com os povos pré-históricos, certo? Bom, além da questão da pintura e do registro da pintura rupestre, do homem pré-histórico, ele também trabalhava com a questão da escultura, certo? A gente tem uma escultura que foi uma escultura bem marcante, né, a principal delas, que é a Vênus de Willendorf. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. Só um minutinho. Então, vejam bem, essa aqui é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, ela é a representação de uma figura humana, onde algumas características são bem marcantes, né? A questão da fartura nos seios, a questão do tamanho do quadril e do ventre, e isso tudo tinha uma razão de ser, né? Então, assim, o ventre foi representado de uma maneira tão farta por conta da importância que a mulher tinha na questão da procriação, né, da reprodução, para que a gente tivesse um desenvolvimento da espécie, da sociedade, né? Então, a função principal desse ventre largo é a importância da reprodução e da fertilidade, é um símbolo de fertilidade. Já esses seios tão fartos, eles representam a questão da amamentação, né, da alimentação, de poder prover ao seu filho a questão da subsistência, né, da alimentação, tá? Vocês podem perceber que foram encontradas várias esculturas de figuras humanas e principalmente de mulheres, e todas elas têm a mesma característica. Outra coisa, elas não representam, elas não têm representado uma expressão fisionômica, tá? Por quê? Para que nenhuma delas, né, para que ninguém conseguisse reconhecer essa escultura em uma outra pessoa e dessa forma poder se reconhecer pessoalmente. Então, todas as mulheres tinham a possibilidade do seu reconhecimento através da Vênus de Willendorf, tá? Bom, além disso, o homem da caverna ele começava além desse tipo aqui da Vênus, né, desse tipo de escultura, a gente também tem uma outra figura humana, que é a Vênus de Grimaldi, que é essa aqui, ó. Tá? A Vênus de Grimaldi
também, se você conseguir perceber aqui, ela também tem um ventre largo, tá? Os seios fartos, também representando a questão da fertilidade e da amamentação. Essa Vênus de Grimaldi, ela vai caracterizar a escultura feita pelo homem pré-histórico, chamada de escultura de vulto, tá? A escultura de vulto é uma escultura tridimensional, aonde a gente consegue perceber as três dimensões, as dimensões de altura, de largura e de profundidade, certo? E a gente consegue ver o entorno dela inteiro, ou seja, essa escultura, o que a gente conhece como escultura de vulto, é uma escultura independente, que não está presa em nenhuma superfície. E que ela, para ficar em pé, vamos dizer assim, ela precisa ser presa num pedestal ou uma base, porque ela tem volume, a gente consegue pegar nessa escultura, tá? E isso é conhecido como escultura de vulto, tá? O outro tipo de escultura que a gente tem é a escultura de volume. Vejam aqui. A escultura de volume, a gente tem três situações. A escultura de volume de baixo relevo, a de alto relevo e a de relevo afundado. Qual é a diferença entre a escultura de vulto e a escultura de relevo? A escultura de vulto, então, ela é tridimensional e ela é independente. Precisa ser presa num pedestal para poder ficar em pé, né? Quando a base for muito pequena. Já a escultura de relevo, ela é feita numa base, como por exemplo aqui na pintura rupestre, a pedra, a rocha, né? Então, a de baixo relevo, a pedra ela vai ser cavocada e o desenho vai ficar numa altura muito pequenininha, muito próxima à base, tá? Que é o caso da primeira escultura dessa cinza ali, que nos dá a impressão de ser uma figura humana, a representação bem estilizada de uma figura humana, tá? Essa é o baixo relevo. A escultura de alto relevo, ela também vai ser feita na pedra, tá? Só que a altura dela é maior. Então, ou seja, as imagens que foram esculpidas, elas ficam mais distantes da base, que é a rocha, tá? Então, mais altas. E as esculturas de relevo afundado, o contorno do desenho, né? O contorno do desenho, ele vai ficar afundado, vai ficar rebaixado em relação à superfície. É a mesma técnica daquela aula anterior que a gente viu aquele boneco gravado aquela figura humana gravada na rocha, certo? Então, o que acontece? No baixo relevo é feito através do, do picoteamento, né, e do desgaste da rocha. Bom, vamos relacionar toda essa questão de escultura, tá, com o que a gente tem hoje em dia, com os nossos artistas de hoje em dia, tá? Baseado nisso, a gente tem alguns escultores muito importantes na nossa história, que são escultores
que, de certa forma, foram se baseando nesses registros históricos que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, a primeira imagem, esse cara aqui com o chapéu, é o João Carlos da Silva. O João Carlos da Silva, ele é um artista brasileiro, é um ceramista, né, trabalha com modelagem em argila, e ele também trabalha com essa questão dos 3 tipos de relevos, tá? Do baixo relevo, do alto relevo e do relevo afundado, certo? Nessa primeira obra aqui, vocês podem ver que ele trabalha com uma questão de escultura de vulto, né? Porque é o cavalo junto com o nordestino ali, né? Esse cavalo representando o Bumba Meu Boi, tá? Que é um personagem do folclore. E nessas saias ali que são colocadas no lombo do boi, a gente tem vários desenhos. Se vocês olharem ali, a gente tem uma representação folclórica desses tipos de... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem com mais facilidade. Aqui, ó, tá? Então, para você, a representação desses tipos como se diz, de relevo, tá? Então, assim, o boizinho com o boneco é uma escultura de vulto. As bandeirinhas são esculturas de baixo relevo. Já o bonequinho que está aqui mais para baixo é uma escultura de alto relevo. Se você perceber, ela é mais alta do que a bandeirinha, tá? E aqui nessa imagem a gente não aparece a de relevo afundado, certo? Bom, aqui ao lado eu tenho um outro artista muito importante na nossa história, que é o mestre Vitalino. O mestre Vitalino, ele foi um ceramista também, lá do interior de Pernambuco, que fez as suas representações das suas esculturas com a técnica de vulto, porque elas são independentes, só que nesse caso as esculturas deles não precisam de base, né? Porque elas ficam em pé através das 4 patas ali do boi, certo? Bom, o que é um escultor? Um escultor é a pessoa que manipula e que cria e que dá forma tridimensional quando a escultura for de vulto, tá? Ela vai ser tridimensional, né? Geralmente, essas pessoas elas vão ser contratadas por pessoas, por órgãos públicos, ou então por empresas para executar alguma tarefa, certo? Tem mais um escultor aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Tá. Esse cara aqui, o nome dele é Elvo Benedito Damo. Além dele ser escultor, ele é professor também de escultura. Eu tive aula com ele na Universidade Federal, e na época da minha faculdade ele trabalhava no Centro de Criatividade que tem ali no Parque São Lourenço. Dentro ali do Parque São Lourenço, a gente tem um complexo
É como se fosse um ateliê onde ele trabalhava com todas as esculturas dele, tá? Ali, ele criava esculturas tanto para pessoas, né? Ele era contratado por pessoas, vamos dizer, eram contratos particulares, tá? E ele também fazia trabalhos para a prefeitura. Em Curitiba, a gente tem inúmeras esculturas que foram feitas por ele. Tá? Essas esculturas de bronze que ficam nas praças, a maioria delas foi feita pelo Elvo. Dentro desse ateliê, ele trabalhava com diversos tipos de modelagem diferente. Aqui, se vocês perceberem, ele está fazendo uma modelagem em argila, tá? Então, ele vai fazer a modelagem, vai colocar isso para queimar, para depois ter essa peça pronta. Agora, vejam bem, dependendo do que e onde essa peça vai ser utilizada, é que daí precisa se atentar ao material que você vai usar. Então, assim, se eu quero colocar uma peça numa rotatória de uma cidade, eu não posso fazer uma peça em argila, eu tenho que fazer alguma coisa que seja resistente, né? Aí eu vou escolher uma peça de bronze, de fundição, né? Ou de aglomeração de partícula, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho a respeito desses 4 tipos de técnicas diferentes de modelagem, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí que faltou abrir essa aba aí. Só um pouquinho. Aqui, ó. Então, vejam bem, aqui a gente tem alguns tipos das modelagens, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, se vocês conseguirem perceber, é uma modelagem é uma modelagem feita em argila, tá? É uma modelagem feita em argila. E se vocês conseguirem identificar, o artista está representando o Martinho da Vila, né? Está fazendo uma escultura do Martinho da Vila. Esse objeto que ele está utilizando ali na execução da escultura é chamado de esteque, tá? O esteque ele serve e ele auxilia na modelagem, certo? Aqui do lado, a gente tem a técnica do entalhe. Então, vocês vão perceber ali um pedaço de madeira, tá? Aqui é só um exemplo, né? Não necessariamente aqui essa escultura não vai ser tridimensional, ela vai ser só bi, porque ela tem a altura e a largura, ela não tem a profundidade, ela não é uma escultura de vulto, né? Ela é uma escultura de relevo, tá? Então, essa madeira, ela é entalhada, tá? Então, esse exemplo é um exemplo de escultura em entalhe, que é utilizado um instrumento, que é esse aqui que está do lado, né? Que é o formão, certo? O formão. É tipo uma faca com a ponta bem afiada, tá? Que vai trabalhando e desgastando toda a madeira. Outro tipo de escultura que a gente tem
é essa aqui, ó. A da cinzelagem, tá? A cinzelagem são peças de metal que são soldadas umas nas outras, tá? Então, assim, é feito um molde, pequenas peças que vão sendo soldadas e unidas umas às outras. A outra técnica é essa aqui, ó, que é a da fundição. A questão da fundição, ela é um pouco mais complexa. Qual é a questão? Quando a gente quer fazer, por exemplo, uma peça para colocar lá numa rotatória ou numa praça, a gente precisa de um material mais resistente. Se bem que muitas vezes a gente acaba entrando num impasse, porque com a questão do vandalismo, o bronze e o cobre, eles são bastante visados pelos ladrões, né? Então, muitas vezes acaba sumindo peças, porque a questão do valor venal disso acaba sendo bom, né? Então, os vândalos acabam levando para venda isso, para troca, né? Então, vejam bem, dentro desse tacho aqui, a gente tem o bronze ou o ferro que foi derretido, né, numa temperatura altíssima. Aqui embaixo, a gente tem o molde, aonde está sendo jogado esse metal fundido, ele vai entrar nesse molde para daí esfriar e ficar no formato que a gente quer. Então, vejam bem, para a gente poder fazer uma peça em bronze, a gente vai ter que passar por várias etapas. A primeira dela, vai ter que fazer a peça exatamente do jeito que a gente quer, numa argila, tá? Que vai ser a matriz, vai ser um molde, que vai ser feito em argila. Em seguida, dessa peça em argila, a gente precisa fazer o molde em gesso, que é essa parte branca aqui, né? Então, a gente prepara o molde na argila, tá? Deixa esse gesso secar, abre o molde, tira toda a argila lá de dentro e eu vou ter tipo uma forma oca para que eu possa jogar essa questão aqui toda da, da do metal derretido, tá? Aí, depois de um certo tempo, porque isso vai demorar bastante para esfriar, a gente abre o molde e tira a peça pronta lá de dentro desse molde de gesso. E o último tipo de modelagem é esse aqui, ó. Que é a escultura que a gente chama de aglomeração de partículas, ou seja, são várias peças de vários objetos, né? Provavelmente coisas que já não servem mais, tipo sucata mesmo, né? E que vão dando o formato. Então, veja bem, aqui eu tenho um pedaço de boneca, aqui eu tenho um cabo parece ser um cabo de uma mala, tá? Pecinhas de brinquedos, aqui eu tenho o visor de um relógio, aqui eu tenho um mouse, certo? Então, todas essas pecinhas juntas formam uma escultura, certo? Bom, com isso, deixa eu fechar aqui. Com isso, a gente termina a nossa questão das esculturas e da história da
da pintura rupestre, certo? E a gente acaba conhecendo mais alguns tipos e técnicas diferentes da modelagem. Feito? Muito obrigada pela tua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.